paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você e sobre sua família. Não perca tempo. Conjugue comigo os 3 verbos: curta, compartilhe e comente. Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia e Teologia. Se essa é a primeira vez que você passa por aqui conosco, não se esqueça, se inscreva, não custa nada. E hoje estaremos dando continuidade ao vídeo que falamos semana passada, que trata sobre os 7 Eu Sou de Jesus no Evangelho de João. Semana passada falamos de Jesus como o pão da vida, a fonte de alimento da nossa alma. E hoje estaremos falando sobre Jesus, a luz do mundo. Fique conosco. A minha oração é que Deus, através da sua graça, ilumine a mente de cada um de nós por meio da explanação da sua palavra. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Jesus, a luz do mundo. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, que diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Esse pequeno versículo se divide em 2 ensinamentos para nós hoje. Primeiro, fala a respeito sobre Jesus, sua autodeclaração. Ele, Jesus como a luz do mundo, o que significa isso? E a segunda lição fala a respeito sobre nós, aqueles que seguem a Cristo. Quais são as implicações de Jesus dizer eu sou a luz do mundo na vida daqueles que o seguem? Primeiramente, Jesus diz eu sou a luz do mundo. A palavra ou o termo luz é bastante conhecido em todas as escrituras sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Haja vista no primeiro livro da Bíblia, mais precisamente em Gênesis capítulo 1, quando Deus estava criando o mundo, a primeira coisa que ele traz à existência é luz. Lá a partir do versículo 1 ele diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz foi a inauguração de toda a criação de Deus, e a Bíblia nos diz que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Outra passagem também que nos ensina a respeito da luz ligada intimamente com a pessoa de Deus, está escrito lá no capítulo 13, versículo 21 de Êxodo, que diz assim: O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus se manifestava no meio do povo quando tirou eles do Egito, caminhando no deserto durante o dia, numa coluna de nuvem para aplacar os raios do sol. E durante a noite, quando o povo estava na escuridão da noite, para iluminar o caminho. Mais precisamente, depois irei voltar nesse versículo. O texto de Êxodo que nós lemos fala muito a respeito desse papel de Deus como luz do povo. O grande rei Davi, o grande guerreiro Davi, no Salmo 27, versículo 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor como luz traz confiança, traz salvação para aqueles que o seguem. Davi sabia muito bem que Deus era a luz da sua vida. Outra passagem também que nos fala a respeito da luz ligada a Deus é no Salmo 119. Para quem conhece o Salmo 119, é um salmo que declara o amor de um homem para com a palavra de Deus. Mais precisamente no versículo 105, podemos ver a luz citada referente à palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Assim como o Êxodo, Deus se manifestando na coluna de fogo para guiar o povo pelo caminho, aqui o próprio salmista vê a palavra de Deus, que é a expressão do caráter de Deus, como a luz e a lâmpada para guiar os seus passos, cujo caminho leva para a vida eterna. Mas também no Antigo Testamento podemos encontrar passagens referentes a profecias que se cumpririam na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo.
Veja no capítulo 9 de Isaías, precisamente, do versículo 1 ao versículo 2, quando ele profeticamente fala a respeito sobre o Filho de Deus, que diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Aqui fala da luz de que o Messias traria, dissipando as sombras da morte. Jesus, luz para os gentios. Os gentios esperariam na luz de Cristo. Mas, Roberto, o que significa gentil? Gentil somos nós. Gentil é todo aquele que não pertencia à nação de Israel. Podemos ver também, igualmente, no capítulo 46 do profeta Isaías, conhecido também como profeta messiânico, falando mais ou menos a mesma coisa. Veja o que ele diz. Sim, diz ele, poucas seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Jesus Cristo, a luz não somente para os judeus, mas também para todos aqueles que creem nele, de todas as raças, tribos, povos e nações. E toda essa profecia se cumpriu na encarnação do Filho de Deus. Jesus Cristo veio trazer luz. O próprio João, no Evangelho de João e nas suas cartas, a palavra, o termo luz, é bastante repetitiva, ligada tanto ao Pai como ao Filho. No prólogo, no capítulo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Devemos entender que o apóstolo João estava escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele via Jesus como uma verdadeira luz que o mundo necessita. Ele era a luz divina, a luz entre os homens. Porém, a humanidade estava em trevas. Depois que Adão e Eva pecaram, trevas se abateram sobre a humanidade. O mundo ficou sob o julgamento e a maldição de Deus. E quando a luz divina se manifestou no meio dos homens, a humanidade o rejeitou, a humanidade o crucificou. Veja o que ele diz no capítulo 3, testemunhando ele como luz e a reação da humanidade diante dele. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz divina, a luz de Deus se fez carne e habitou entre os homens. Todavia, por causa do pecado que traz cegueira, que traz alienação de Deus, os homens rejeitaram a luz divina. Porém, a segunda parte desse versículo traz uma grande promessa para aqueles que seguem a Cristo. Ele diz assim: aquele, porém, que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqueles que são libertados pela graça e pelo poder de Deus, são regenerados, têm aberto os seus olhos, e quando eles têm os seus olhos abertos, eles contemplam a verdadeira luz de Deus, que é Cristo, e Cristo se torna desejável para aqueles que um dia passado olhavam com desdém, com desprezo para a luz de Deus. É isso que acontece quando alguém se converte a Cristo. A luz de Deus brilha sobre a vida deles. As trevas morais, as trevas do pecado, as trevas da ignorância espiritual são dispersas e o Cristo vivo resplandece em os seus corações. Assim como na primeira criação, a primeira coisa que inaugura a criação é Deus dizendo haja luz, assim também na segunda criação, Deus também faz a luz dissipar as trevas, a luz iluminar a vida daqueles que se convertem a Cristo. Paulo nos demonstra muito bem isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Paulo olha para o homem convertido a Cristo. Paulo olha para uma pessoa que se rendeu a Cristo como uma nova criatura, ou seja, uma nova criação. E é isso.
Quando a pessoa se converte a Cristo, há uma nova criação. Aquela criação passada, aquela criatura mergulhada no pecado, ficou para trás. Agora a luz divina brilhou sobre ele e ele passa a ser uma nova criatura em Cristo. Paulo deixa isso muito mais claro lá em 2 Coríntios, também no capítulo 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, a face de Cristo. É isso que acontece quando alguém se converte, quando alguém escuta a palavra de Deus, que também é luz. E pelo poder do Espírito Santo, aquela pessoa é convertida, é regenerada, os seus olhos se abrem e ele é iluminado pela luz de Cristo. O texto que nós lemos no capítulo 8, versículo 12, fala sobre dois grupos de pessoas. Aqueles que se encontram em trevas e aqueles que têm a luz da vida. Para aqueles que se encontram em trevas, a Bíblia diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas para aqueles que seguem a Cristo, que confiam em Cristo, esses terão a luz da vida que os guiará para a vida eterna. Em que grupo você está? Será que você tem descansado na luz da religião, que logo se apagará? Será que você tem descansado ou procurado a luz do dinheiro, dos prazeres, do entretenimento? Ou você tem descansado naquele que é a luz da vida, a luz que nos dá a vida eterna? Que você conheça Jesus Cristo como a luz do mundo. Fique na paz de Jesus Cristo. Amém.